O cara resolveu a vida dele emocional. Resolveu a vida dele de organização de vida. Aí, vamos para a cereja do bolo. Métodos de estudos. O que você indica para a pessoa que está completamente perdida, mas resolveu esses dois pilares agora? Então, quando a pessoa resolveu tudo isso, basicamente eu falo, é só sentar e estudar, porque vai ser natural. Porque o cérebro está preparado para aquilo. Está focado, atento. Você está sentado para estudar, você sabe que você não vai estar assim, pô, queria estar na academia. Não, você já fez academia. Pô, mas você precisava resolver essa conta. Não, você já pagou a conta que estava lá no teu dia, tal horário, pagar a conta. O cérebro tem paz mental para sentar e estudar. Então você já está preparado. Né? Intencionado, preparado, aquele é o tempo de estudo. Estou com o melhor material, beleza, agora eu vou começar a estudar. Aí vem, você tem que aprender a aprender. O que é isso? Aprender a estudar. Estudar não é leitura. A maioria das pessoas leem, grifa e acha que isso é estudo. Não, isso é ler. E rabiscar o material. Isso não é tudo. Estudar é um processo ativo. Você tem que aprender a estudar ativamente. Ah, Thiago, o que é estudar ativamente? É ficar de pé andando para lá e para cá estudando? Não. Isso não é estudar ativo. Você até pode. E é uma técnica também. Isso é uma técnica. Ah, não consigo me concentrar sentado? Levanta e anda. Eu fazia isso. E falava. Estuda andando. Tem gente que se concentra mais assim do que ficar sentado. De novo, você tem que se conhecer. Agora, o estudo ativo é você entender que ele tem que ser um estudo dinâmico. A mera leitura é um processo passivo. O estudo ativo é você estar sempre se questionando. É quase que um auto-coaching constante, digamos assim. É sempre se perguntando, o que eu acabei de ler? Então eu entendi que eu li nessa página. Então o que significa esse conceito mesmo? Você ficar se perguntando e tentar responder sempre. Para os meus alunos eu sempre falo, qual que é a melhor técnica para mim, assim... Cara, eu vejo cursinhos, eu vejo planilhas aí que o pessoal fazia anúncio, né? É gráfico de pizza, é planilha atrás de planilha, é métrica atrás de métrica. Eu falo, meu Deus do céu, mano, que mentirada toda. Tem. Não precisa de nada disso, cara. Eu nunca fiz um controle desse meu. Eu só tinha um controle. E eu faço para meus alunos. Eu falei, o único controle que importa é quantas questões você fez e quantas você acertou de cada aula. Só isso. Porque isso mostra a tua qualidade. Você fechou uma aula e fez 60%, a qualidade está ruim. Você fez 90%, a qualidade está boa. Acabou, você não precisa de mais métrica nenhuma. Para de perder tempo com número. Não precisa de número, você precisa aprender. É engraçado que a gente passa isso para os alunos. O aluno termina um tema, ele já tem uma bateria de questões daquele tema. E aí depois ele passa, errei aqui, acertei aqui. Fica mais fácil você corrigir de forma específica. Então o estudo ativo, ele passa por você estar sempre se questionando. Aí eu falo para meus alunos, olha, você quer ver se o teu estudo está sendo ativo? Primeiro, no estudo, nunca vire a página sem ver se você consegue explicar para você o que você acabou de estar na página. Acabou. É a métrica mais simples de estudo ativo. Lê uma página. O que eu acabei de ler? Ixi, não sei. Você não leu. Você não estudou, você leu. Terminou de estudar. Ah, eu estudei isso. Não é gravar, memorizar. É entender. Ah, entendi esse conceito, falou sobre isso aqui, sem ler nada. Beleza, próxima página. O que eu acabei de estudar? Nossa, esqueci. Estuda de novo, você leu. Acabou, é só fazer isso. E isso vai ser mais demorado automaticamente. Sim. O processo ativo, ele demora mais no avanço. Mas você avança uma vez só. Qualidade. Eu uso uma ilustração para os meus alunos. Imagina que você foi contratado para levar, sei lá, 1 tonelada de areia de São Paulo para o Amazonas. Você tem a opção de ir de Ferrari e de caminhão. Ferrari é muito mais rápido, mas você vai dar várias voltas. O cara fica revendo o edital várias vezes. Agora, no caminhão é mais lento, mas é uma viagem só. Sim. Você vai com qualidade, mas é uma viagem só e acabou. Sim. Então é o que eu falo. Porque às vezes, a impressão... por isso que é contra-intuitivo. O aluno, às vezes, com preguiça, só porque não teve a consciência correta, ele bate o olho e fala, não, pra quê? Pra que revisar? Pra que meditar sobre aquilo? Pra que questionar? Não, eu vou ver conteúdo novo. E vai naquela metralhadora de conteúdo novo e no avanço. E aí eu já falo para meus alunos também, eu falo, nunca... Deixe de revisar num dia. Deixa de estudar, mas não deixa de revisar. Sim. Ah, só tem 1 hora hoje. Faz revisão, não estuda nada. Ah, mas aí eu não vou avançar. Dane-se. Para de querer avançar. Se preocupe em aprender. Concordo plenamente. E você aprende revisando. Você não aprende estudando também. E aí vem outro erro. Como é que as pessoas revisam? Totalmente errado. Revisar não é ler marcação. Não. Isso não é revisar. Isso é reler. E aí, o que acontece? Cara, isso é uma das maiores viradas de chave para todos os meus alunos, quando eu ensino isso. Existe uma coisa que chama, no aprendizado, falácia da fluência. Já ouviu falar? Não. O que significa isso?
Se você ler um mesmo texto 10 vezes, na 11ª, quando você for revisar lendo as suas marcações, você vai achar que domina aquele texto. Porque você já se expôs àquilo 10 vezes. Aí você fala, não, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Isso você está revisando. Você já revisou aquele material 10 vezes. Na 10ª vez, você está lendo a marcação? Não, isso eu já sei, isso eu já sei. Porque você está vendo. Sim. Você já sabe? Beleza. Então, ó, fecha o material aí. Daqui 10 dias eu falo, me explica todo o material. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem fluência. Você não tem domínio. Para você aprender, você tem que buscar o domínio. E quando você busca o domínio, é um processo totalmente contra-intuitivo. Porque para você dominar uma coisa, você tem que esquecer ela, tem que ver pouco ela, tem que ver ela espaçada e intercalada. É um estudo que você vai ter a sensação de não estar aprendendo porra nenhuma. E é o estudo que você mais vai aprender. Por isso que o estudo de véspera, né, de prova, de faculdade, você relê o negócio 30 vezes. Chega na prova, você sabe. Dá uma semana, você esqueceu tudo. Sim. Você teve fluência imediata. Para o concurso, não é o que a gente pode. A gente não tem que esquecer. A gente tem que esquecer esse estudo. Mas a gente continua fazendo isso. Aí o cara fica revisando toda hora a mesma informação, fica relendo o material 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Ah, não, já revisei 30 vezes PDF, eu domino. Domina mesmo? Então tá aqui uma bateria de questão. Mas você vai ficar 40 dias sem ver o conteúdo. Aí dá uma bateria de questão, o cara acerta 60%. Cadê o domínio que você falou que tinha? Você não tinha domínio, você tinha fluência. A falácia da fluência é isso. O teu olho, ele viu tanto aquela informação que para ele aquilo é comum. Então você tem fluência textual. Quando você lê aquele texto, o teu cérebro ele tá enganado ali. Ele acha que sabe porque ele tem fluência sobre aquele texto. É igual, pô, se você nunca leu um livro, esse livro aqui, você lê a primeira parte, você não vai memorizar ela. Mas se você ler 10 vezes, na 10ª vez você vai falar, eu já sei essa página, eu já li 10 vezes. Não, você não sabe. Você só tem fluência. Para você dominar ela, tem que ter o espaçamento. Porque a curva do esquecimento ela é cientificamente comprovada. Mas não é que você tem que seguir obrigatoriamente 24/7. Não é isso. É a lógica por trás. Quanto mais você espaçar o conteúdo, mais o teu cérebro ele esquece. E aí quando você for se recordar, ele tem que trazer de volta aqui. E esse processo de trazer à tona é onde ele reforça o aprendizado cada vez mais forte. Até chegar ao ponto de que você, de fato, domina aquilo e nunca mais vai esquecer. Ou vai levar muito tempo para esquecer. Que é o processo de evocação da memória. Evocação. É trazer de dentro. Aí eu falo para meus alunos. A partir de hoje, você nunca mais vai revisar olhando suas marcações. Então por que eu vou fazer a marcação? Calma. Você vai fazer o seguinte. Primeiro. Ontem eu estudei Direito Constitucional 10 páginas da aula 4. Tá, beleza. Hoje você vai ter que fazer uma revisão daquilo. Ou no final de semana, sei lá. Tá. Antes de abrir o material, você vai se perguntar, o que eu estudei ontem de direito constitucional? Aí você vai cronometrar 5 minutos. E você vai espremer teu cérebro durante 5 minutos. O que você está fazendo? Você está tentando trazer informação de dentro, não de fora. Então não tem fluência, tem domínio. Cérebro, acha aí dentro, eu te mostrei. Procura a gaveta que você guardou a informação aí e traz ela de volta. Você gera atividade cerebral, criação cerebral. Isso é aprender. É a evocação de dentro. Aí o cérebro vai espremer. Lembrei isso, que mais. Aí você fica 5 minutos ali, até não aguentar mais. Se continuar lembrando, você vai lembrando. Quanto mais você lembrar de cabeça, melhor. Não lembra mais nada? Aí sim você vai abrir o material e vai somente olhar o que você não lembrou. O que você já lembrou, você não tem que olhar. É perder tempo. Isso aí é falta de autoconfiança emocional. Isso. Mas eu vou olhar porque eu não confio na minha memória. Não, cara, ela já lembrou pra você. Ela trouxe de dentro, sozinha. Ela já mostrou que lembrou aquilo. Que louco isso. Aí você vai só no que você não lembrou. O que eu não lembrei? Não lembrei isso, não lembrei isso. Caramba. Então, peraí, deixa eu repetir. Aí você repete aquilo umas 3, 4 vezes sem olhar. Leu de novo, beleza. Repete sem olhar. Próxima revisão, mesma coisa. Quando você faz isso, de novo, a sensação é de que você está aprendendo menos, porque você não está lendo as suas marcações. Você está lembrando de cabeça. Você vai lembrar por camadas. É um aprendizado por camada, que nem uma cebolinha. Você lembra um pouquinho, esquece 90%. Aí você reforça. Aí você lembra 15%, esquece 85%. Aí você lembra 20%, esquece 80%. Você vai construindo a memória. Então, parece mais demorado e é contra-intuitivo. Por quê? Porque você não tem a sensação de domínio. Você lê o material hoje, eu vou falar para você, lê daqui 3 dias, lê daqui 10, lê daqui 30. Aí você fala, nossa, mas mesmo assim eu não vou memorizar.
e daqui 40 dias eu vou te aplicar um exame. Existem estudos que mostram. Tem um outro livro que chama How We Learn, é um livro em inglês. Ele fala isso. Eles pegaram 2 grupos. Um grupo fizeram assim, ó, você vai ler esse texto, você vai reler o mesmo texto 3 vezes no mesmo dia, e no dia seguinte você vai fazer um exame, as questões dele, e na semana seguinte o mesmo exame. O segundo grupo, você vai ler uma vez o texto, fazer suas marcações, vai fazer o exame no dia seguinte, no terceiro dia você vai fazer uma revisão, e você vai fazer o outro exame depois, 7 dias depois. Esse aqui teve uma nota maior no primeiro exame. Tipo, acertou 80%, esse aqui acertou uns 70 e pouco. Foi uma diferença pequena. Porque esse aqui leu e já revisou 3 vezes, esse aqui só leu uma vez. Aí esse aqui não viu mais, fez o exame 7 dias depois, esse aqui teve uma repetição espaçada. Depois de um tempo, ele já tinha passado uns 4, 5 dias, tinha quase esquecido tudo, fez um trabalho de reforço, passou 7 dias, estava quase esquecendo, fez o exame. A nota desse aqui foi tipo 50%, esse aqui foi 75%. Então, para memória de longo prazo, quanto mais espaçado for o aprendizado, e aí é o que eu falo para meus alunos, quanto mais você esquecer, mais forte vai ser o teu aprendizado de longo prazo. Mas a sensação é de que você não vai dominar tanto conteúdo. Por isso que é contra-intuitivo. O aprendizado de longo prazo, ele passa por esquecer, por errar e por não sentir que sabe. E aí é onde você mais vai saber a longo prazo. Então deixa eu completar essa equação, porque ao mesmo tempo lá atrás, a gente conversou que é importante ter a sensação de progresso para o cara não desistir no longo prazo. Sim. Aí a gente poderia colocar uma pitada de questões anteriores, porque o cara sente que acertou, aí vem aquela sensação de progresso, e ele continua no longo prazo, Sim. Aí resolve. Sim. Eu lembro quando eu comecei a... Tem que amar o erro. Sim. Quando você errar, não fica bravo porque você esqueceu. Ame isso. Porque o estudo também mostra que uma memória formada depois de um erro, ela é 5 vezes mais forte, praticamente 5 vezes mais forte do que uma memória formada só pela repetição. Tanto é que você pode ver, quando você passa por um momento talvez de vergonha ou de erro muito forte, você nunca mais esquece aquilo. É verdade, cara. Quando você comete um erro que te fez perder 10 mil reais, você nunca vai errar aquilo. Porque houve o erro e houve o aprendizado com o erro. E aí tem a emoção por trás, que é principalmente a emoção da vergonha e da curiosidade. É o processo emocional por trás do aprendizado. Então, quanto mais você errar, mais você aprende. Mas a autoconfiança tem que estar forte ali pra você não achar que não tá dando nada certo. Mas aí que eu falo, é você entender, é conhecer o manual. Quando você entende que o cérebro funciona assim... Você confia. Então tá tudo bem, a partir de agora eu não vou mais me preocupar, porque é assim. Eu tenho que esquecer para aprender melhor. Eu tenho que deixar de revisar e espaçar para aprender melhor. Eu tenho que ter aquela sensação na matéria de, caramba, eu tô esquecendo, eu não estou dominando, para eu ter uma memória de longo prazo melhor. Porque essa sensação de fluência, tudo muito fresco, serve para uma coisa imediata. Por isso aí sim eu falo, pô, na última semana antes da prova é só revisão. Porque aí a última semana é só revisão para você chegar com o máximo de informação fresca. Para elevar um pouco mais, digamos assim, a tua memória. Mas o grosso já vai ter aprendido. É por isso que no mundo dos concursos é mais fácil você se lembrar de uma questão que você entendeu depois de ter errado do que aquela que você citou de primeira. É. Mas aí a pessoa erra e fica, nossa, eu sou burro, eu não tô aprendendo. Cara, geralmente essa pessoa não resolveu o primeiro pilar, que é o lado emocional. Então tá lá atrás, tá. Porque aí quando você entende isso, você se apaixona pelo erro. Sim. Eu falo para meus alunos, ame as questões que vocês erraram. Porque ali tá a única oportunidade de você crescer teu desempenho e aprender mais tá ali. Sim. Não tá no que você tá acertando. É verdade, cara. E começa a espaçar cada vez mais as suas revisões, começa a se recordar. Por isso que eu falo que revisar não é revisão. A palavra certa é recordação. Você tem que se recordar, porque é um processo criativo. Trazer de dentro. Quando você traz de dentro, você nunca mais esquece, cara. Sim. Eu lembro que quando eu peguei o meu melhor ritmo de estudos, o processo era muito assim, do jeito que você falou. E quando eu questionava cada página que eu estudava, eu transformava aquilo em perguntas, em flashcards. Perfeito. Aí no verso eu colocava a resposta, mas eu tinha uma preocupação de colocar com as minhas palavras. E aí, no máximo, eu colocava o número da página. Ponto. Então, mas olha só, foi um processo ativo. Sim. Por quê? Você refletiu. Você fez a coisa mais forte de qualquer aprendizado, que é gerar uma pergunta. Quer aprender qualquer coisa, gera uma pergunta em cima daquilo. Então até que, cara, é aquilo lá. Nossa, como é que será que eu troco a resistência no chuveiro? Pergunta. É. Você aprendeu, nunca mais esqueceu. E você gerou o flashcard, que tem a resposta posterior, inclusive ao erro. Então você se testou, errou ou acertou e teve a confirmação posterior. Sim. E aí você gera esse processo ativo.
É um processo de criação, porque você escreveu também com as suas palavras. Sim, sim. Criou o conteúdo. E o mais louco é que repetiu ele. eu usava muito essa questão da revisão espaçada e ia prolongando na medida que o tempo ia passando. E toda vez que eu ia revisar, eu estudei muito essa parte de ativar os sentidos do cérebro. Sim. Então eu lembro que quando eu ia revisar, eu lia a pergunta falando. Sim. Minha família achava que era louco, não tava nem aí. Eu lia e aí eu dava uma aula pra mim mesmo na frente do espelho. Sim. E o mais louco é que cada vez a resposta saía correta, na medida que ia melhorando, só que com palavras diferentes. Então ali eu ia percebendo que eu tava dominando. Sim. E eu levei isso, e eu não era professor na época, mas eu levei isso pra aula. Porque quando eu assisto as minhas aulas anteriores, eu percebo que mesmo dando aula do mesmo tema, nunca a mesma aula é igual a outra. Mas o conteúdo é passado, só que de formas diferentes. E aí você enxerga o domínio. Isso, enxerga o domínio. Isso é o domínio. É você conseguir realmente explicar o conteúdo com as suas palavras, que até uma criança entenderia. Sim, sim. Ah, você precisa chegar em nível em tudo isso em concurso? Não, para ser aprovado. Não precisa, porque tem muita coisa que é literalidade. Tem coisa que você não vai precisar dominar. Você vai acabar decorando por exaustão mesmo, né? Por repetição. Mas boa parte, se você aprende a estudar e entende essa lógica, inclusive o processo de memorização de literalidade vai ficar mais fácil. Sim. Com esse espaçamento. A memorização de literalidade começa a ficar óbvio, começa a ficar simples. E aí, cara, tem ainda mais alguns macetes. Por exemplo, você quer potencializar ainda mais esse reforço, espaça mais ainda o processo de feedback com alguma coisa no meio que não utiliza o cérebro. Por exemplo, vou fazer uma bateria de questão. Fiz 10 questões, para almoçar e depois olha a correção. O simples fato de você parar para almoçar 20, 30 minutinhos ali, você deixa o teu cérebro ecoando aquilo, você posterga o feedback. Enquanto é o espaçamento. O espaçamento não precisa ser só a revisão de 24 horas. Cara, estudei. Espera 15 minutos, resolve a questão. Esses 15 minutos já interferem na memorização. Resolvi questão. Espera 2 horas e corrige no final do dia, talvez, e vê a resposta no final do dia. Já aumenta absurdamente o teu índice de memorização, porque você já postergou o feedback. E aí o cérebro já utiliza isso como uma recordação mais intensa.